Campeonato Estadual do Rio está embolado. Quem vai disputar as semifinais do Estadual Carioca? Na Copa do Brasil, a mudança de regulamento provoca reclamações. E no Cruzeiro, o ídolo Gabigol é expulso e outro jogador afirma que queria estar jogando na Europa. Neste podcast do No Mundo da Bola participam conosco Valdir Luiz, Carlos Morinari, José Roberto Cerqueira, todos integrantes da equipe de esportes aqui da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Olá, satisfação grande recebê-los. Vamos começar falando do Campeonato Estadual do Rio, que tem o Volta Redonda com 17, Flamengo 14, Vasco 13, Nova Iguaçu 13, Botafogo, Sampaio Corrêa, Maricá, Madureira, todo mundo com 12 e o Fluminense com 11 pontos. Você que conhece bem o Madureira, venceu nesse final de semana o Botafogo, quem passa adiante? Bom, primeiro, prazer revê-los aí, os amigos, né? Voltando aí no mundo da bola, aos telespectadores. Boca, assim, Volta Redonda poderia ter... Tem uma vaga certa? Tem uma vaga certa, merece, né? Flamengo e Vasco vão acompanhar. Agora, Botafogo e Fluminense estão perigando pela campanha oscilante, né? Quer dizer, o Botafogo perdeu para o Madureira, o Fluminense também empatou, conseguiu empatar um Fla-Flu que estava terrível, né? Quer dizer, não foi um bom jogo, um jogo ruim. Mas eu acho que tá bacana, tá embolado. Acho que até a última rodada, faltam 2 rodadas, a gente vai ter essa emoção. Mas também acredito que 2 grandes ficarão de fora. Lembrando que no meio de semana a gente tem um jogo atrasado, exatamente Flamengo e Botafogo, que teria sido no dia 2, mas por conta da final da Supercopa passou para o dia 12 agora, neste meio de semana, quarta-feira. E aí, Valdir? Boa tarde, Bocage. Que prazer estar com você, com o Molinari, com o Cerqueira, com quem nos acompanha aqui no Mundo da Bola. Olha só, eu concordo em parte com o Cerqueirinha. Eu diria o seguinte, o Botafogo tem 2 clássicos. Flamengo, quarta-feira, e o Vasco na última rodada. O Flamengo tem 2 clássicos, o Botafogo e o Vasco no sábado. O Vasco tem 2 clássicos, o Flamengo no sábado e o Botafogo na última rodada. Quem está numa situação mais confortável é o Fluminense. Claro. Porque o empate fica como uma luva para ele, porque ele tem 11 pontos. E, teoricamente, jogando no Maracanã, ele ganha do Bangu e do Nova Iguaçu. Na vai ordem, 17. Nova Iguaçu e Bangu. Na ordem. Mas ele ganha desses 2 e vai a 17. O Volta Redonda, para mim, se classifica. Chegou a 17, com possibilidade de chegar a 23. O Botafogo, com 12, só se ele vencer um clássico e empatar outro, que ainda tem um Boa Vista para perturbar o juízo. E tem o Boa Vista brigando ainda. E tem um detalhe. E entre o jogo do Vasco, do Vasco entre as finais da Recopa. Entre as 2 finais da Recopa. Então, eu acho que para mim o Botafogo não entra. Eu acho que... Talvez até abra mão. É bem provável. Seria até mais... Com todo o respeito, você não pode pedir para Sampaio Corrêa, Madureira, Volta Redonda e Maricá. Pô, não pode. Então você perdeu 4 anos. Nem empatou. Então isso aí vai fazer diferença. Eu acho que o Volta Redonda entra. Para mim, Vasco e Flamengo entram. E a quarta vaga pode ser um Nova Iguaçu ou Fluminense. Eu acho pouco provável que o Botafogo ganhe. Só se o Botafogo vencer pelo menos um clássico e empatar outro. E aí, Molinari? Boa tarde, boa noite. Na internet você pode acompanhar a qualquer hora do dia que você quiser. Pois é, Bocage, eu acho que a análise do Valdir Luiz é bem consciente, é bem correta. Eu acho que, mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo, o Botafogo fica de fora e fica para aquela disputa da Taça Rio do 5º ao 8º. O Fluminense tem uma imensa vantagem, vai pegar o Nova Iguaçu e vai pegar o Bangu na última rodada. São 6 pontos praticamente certos, ajuda muito a equipe do Fluminense a chegar a 17 pontos e a estar entre os 4 classificados. Volta Redonda, falta pouquinho para passar, né, para estar entre os semifinalistas, e o Flamengo e o Vasco também não ficam de fora. O Maricá, o que aconteceu? Foi líder, mas é um líder enganoso. Despontou e agora está lá no meio da tabela. E venceu alguns jogos assim, né, Ganhou do Boa Vista, ganhou do Botafogo. Com gols de pênalti, que não estou questionando se foram... O Bangu empatou no último lance do jogo. Empatou no último lance, quer dizer... Agora, é um bom time, um time bem montado pelo Reinaldo. É o primeiro ano de primeira divisão.
Já Isso se é uma manteve, não vai diferença, cair. se manteve, mas usou o mesmo grupo que subiu. Quer dizer, você precisa reforçar o seu elenco para jogar uma primeira divisão de um carioca, de um estadual, né? Quer dizer, mas é um clube hoje que já é realidade no futebol Vai carioca. jogar a Série D. É um representante do Nesses Rio na clubes Série de D. menor investimento, que a gente não gosta de chamar de pequenos, quem poderia fazer frente caso passe para a semifinal? O Volta Redonda mesmo. O Volta Só. Redonda é o campeão, né, da CE, pelo menos, e já tem uma tradição boa de chegar nas finais. Acho que o Volta Redonda... Pode nesse jogar em caso, casa, né? joga no Raulino de Oliveira. É melhor que os demais. Melhor que o Nova Iguaçu, melhor que o Sampaio Correia, melhor que o Maricá. Realmente o Volta Redonda, nessa turma, ele está sobrando um pouquinho. Ele está um Olha, pouquinho à frente. se for um jogo só, eu concordo com você. Empate. dois São jogos, dois, tá? são Aí, dois, são então, acho dois. pouco provável que o Walter Redonda, se pegar um grande... Não consegue. O Flamengo não faz frente. Na hora H, o próprio Dois Vasco, jogos né? são- Camisa Não, o pesa. Vasco até O que faz. aconteceu em 2005, teve o extracampo, né? 2005, do Gol do Volta Antônio Redonda, Carlos, teve gol do o Antônio Fluminense. Carlos, é. Aí ele foi o extracampo. Mas, goleiro lá. em termos de campo e bola, hoje o Volta Redonda, eu vi o jogo do Volta Redonda contra Nova o Iguaçu. Nova Iguaçu. O Volta Redonda, para a Série B, tem que melhorar bastante, hein? Senão vai brigar para ir Não, para e C. eles estão com dificuldade exatamente nisso, porque hoje um jogador que vai para o Volta Redonda, ele não quer ganhar o que ganha para jogar no estadual. Ele quer ganhar salário de Série B. Mas como é que você paga com o dinheiro do estadual um jogador com salário de Série B? Que aí é Então um essa salário, usada teve muita dificuldade para montar esse elenco, quer dizer, mas está... Mas eu tenho uma Tem que informação... fazer igual o John Textor, né? A temporada começa em abril. Exatamente, Mas olha, exatamente. mas- A temporada começa em abril, Em é abril, esse aqui é brincadeira, o hein? problema, esse aqui é o problema. Mas olha, tem informação que o prefeito, eu tenho um amigo muito ligado ao prefeito lá, o Neto, de Volta Redonda, Sim, sim. que pro brasileiro vai dar uma de João Tex, vai abrir um pouco mais para poder fazer... Que com esse time do Volta Abriu Redonda... um pouco mais. O Volta Redonda é patrocinado pela prefeitura, não? Não, mas tem, a tem prefeitura- apoio, Então, mas aí o pode ter estádio... um apoio. É isso um que eu ia apoio. dizer. É. Abrir um pouco mais que eu digo que a prefeitura pode conseguir. Um Mas apoio. o prefeito, ele é muito ligado ao futebol, o Neto, Aham. Francisco Neto. Foi diretor do Volta Redonda, presidente do Volta Redonda. Então, é um cara muito conhecido naquela região. Eu acredito que o Volta Redonda vai se capitalizar para pagar melhor e ter uma equipe para não brigar. Que, claro, Primeiro sonhar ano com na a... B, A equipe para não cair. Pra não- Exatamente, cair, essa é a ficar na B mais um estratégia. ano. é, Mais um é. ano. Bom, muito bem, então. Arrisca palpites, então, com cruzamento nas semifinais, muito cedo? É cedo, vamos esperar mais esse jogo de quarta-feira, Flamengo e Botafogo. Mas eu acho Se que... o Botafogo perder também, Carlos Leiria fica... O sósia do André Marques não impraticável, pode né? nem entrar em campo. Ele saiu Carlos ontem Leiria- com segurança, a Carlos torcida Leiria vai cair, bem né? feliz Se com perder ele. novamente- Você acha que pro muda Flamengo? muito? O Botafogo muda muito para quarta-feira? Olha, a informação que eu tenho, ele deve começar com a força máxima. Até porque eu vou insistir nessa questão. Se o dono do time, né, não do clube, porque agora são duas coisas distintas. Uma é o clube, outra é o Claro, time. clube Se o social dono do do time diz que a temporada começa em abril, qual é a motivação dos jogadores de mas, brigar por alguma coisa meu agora? querido, E a motivação de não saber quem é o treinador. não, isso é Também. mas tem duas motivações do cara. Ganha, recebe em dia e joga no Botafogo. Então ele tem que ter motivação. Se não tem motivação para trabalhar, tem motivação, o cara tem que ter. Eu discordo, eu acho respeito, mas discordo. Só acho o seguinte: o cara é muito ruim, ele é muito fraco. Ele tem que. Contra o Flamengo, pelo amor de Deus, Leiria, não vai com 2 pontos abertos. Bota 3 volantes, mais o Savarino Como e o deixa Fluminense 2 Como o colocou. Fluminense fez. O Fluminense. Fluminense amarrou o jogo. As pessoas criticam o Mano Menezes, mas eu não critico, não. Ele é inteligente, ele sabe o potencial que ele tem. Então, vem cá. O João Saldanha dizia: quem tem time bom ataca, quem tem time ruim defende. Ele sabe que o time dele jogar de peito aberto com o Flamengo e qualquer um atualmente hoje aqui, o que aconteceu ano passado com o Botafogo foi um negócio fora da curva. Quem jogar com o Flamengo hoje, joga com 3 volantezinhos, marca os laterais do Flamengo e joga no contra-ataque. Ele fez isso e quase ganhou o jogo no final. ganhou o jogo. Uma bola que É. passou na frente do gol. Muito bem, então. Saindo do Rio de Janeiro, vamos falar do Campeonato Paulista? Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Rapaz, por enquanto o Neymar. Santos está fora. É. Pô, O Santos viu, estaria, Corinthians ontem, Palmeiras no- estaria fora também nesse momento. 9h30 da noite, permita, Bocage, 9h30 da noite, um domingo, casa cheia na Neoquímica Arena, Corinthians 2-0, um gol aos 49 e um gol aos Pois é. 51. Eu vi o jogo até os 47. Tava Aí 0 a 0, desliguei, tá falei bom. 0-0, mas beleza Aí pro tu Corinthians. foi dormir e não viu Aí o gol. quando Acho que acordo, é você que tava 2-0, secando, é. 2-0 Corinthians. São Bernardo. E o São Bernardo era o time que estava em segundo também, né? Na tabela, estava lá em cima. Campeonato Paulista, nesse momento, o Santos está fora no grupo dele, né? O Santos de Neymar. Santos tá
tá com a pontuação igual, mas tá perdendo no saldo ali. E o Palmeiras também, nesse momento, também tá fora no grupo dele. Porque empatou agora com o Água Santa em 0-0. Então, mas acho que ainda tem muita rodada, né? Mas e o Neymar? Tá fora de forma, né? Mas eu vi a estreia dele, é diferente. Realmente, você vê um jogo, você motiva, imagina o torcedor do Santos lotou por conta voltou, disso. né? Quer dizer, então eu acredito muito na recuperação dele. Pena que é um contrato curto, isso que me preocupa, porque ele de repente vai largar o Santos no meio do Brasileiro. Eu achei esquisito, né? né? Que pelo menos siga até Mas o Santos está na Sul-Americana? Não, o Santos Santos subiu. só tá na Copa do Brasil que ganhou a Série B. E tá na Copa do Brasil entrando já na fase final. Com entra Flamengo, Botafogo. Na fase que entra os dois. E o Santos está se reforçando, mas assim, a estreia do Neymar foi bacana. Eu acho mas que agora a o Novo gente... Horizontino ele não acertou um drible, cara. Errou tudo. Errou tudo. Errou nos passes, nenhuma conclusão. Mas vai seguir, o Santos Mas, vai... se você analisar o marketing, ontem ficou mais de 10 mil pessoas ficaram fora ontem lá do estádio do Novo Horizontino. O Santos pediu o Corinthians para jogar na Arena agora. Vai jogar na Leoquímica Arena. Talvez não seja aceito. Talvez o Corinthians mas não pediu libere. para você ver o efeito Neymar, o Bocage. Vai acabar jogando tudo bem, Pacaembu. tudo bem, ele Vai está acabar jogando devendo. Pacaembu. É que eu digo sempre, disse aqui, sempre aqui no microfone, ele está devendo. Se ele quiser jogar, ele vai jogar na seleção, vai jogar a Copa do Mundo, depende dele querer. Em termos de marketing, foi uma estratégia fantástica do Santos. sem dúvida. O Santos teve E pra 20 ele também. mil sócios em uma semana. Então, mas depende dele Depende querer, dele. só querer. Ou depende do físico dele hoje em Pois dia. é. A gente não Mas aí sabe. depende, o físico depende. Se você quiser emagrecer, Não, você mas às emagrece. vezes você não Não consegue. é só teve muita lesão também. Mas aí ele tem. Se tem lesão, dá uma coletiva, estou com dificuldade para isso, para aquilo, porque na minha cabeça, de 90% das pessoas que eu converso, diz que ele não quer mais nada, que ele está rico. Não, eu tenho tem certeza que ele quer. 101 no apartamentos. Santos. Ele quer. No Santos ele ainda quer alguma Já tem coisa. 100 apartamentos. Ele tem mais uma Copa do Mundo aí que ele Ele quer. almeja. Ele quer. Quer dizer... Valdir tocou a história do apartamento, eu não sei se são 100, mas eu fiquei pensando, o Neymar comprou um apartamento em Dubai, né, que ele estava lá, né, naquela região, astronômico, né, uma fortuna, não sei quantos milhões. Ele vai voltar para esse apartamento algum dia? Mas ele aluga para um outro jogador, que nem o Gabigol, quando foi para o Cruzeiro, a casa do Ronaldo Fenômeno foi oferecida para ele alugar. Quer dizer, então assim, isso aí Fazem permutas. entre eles, Tem é vários tudo resolvido. jogadores. Hoje lá na Barra tem um condomínio, está perto da tua casa. Alphaville, que é ali atrás do Bosque da Barra. Aquele condomínio ali, 90% dos jogadores de futebol um troca pro outro. Você vai para BH, aí o Molinari vem pro teu lugar, aluga a tua casa, entendeu? É que nem Fazem carro, negócio. o carro já Fazem deixa negócio. você Já vai deixa na garagem. deixa na garagem, já pacote fechado. Um dia que você for a Dubai, você já pode pedir o apartamento do Neymar. Olha, melhor o seu, que sai mais barato. De São Paulo para Minas Gerais, tivemos ontem um clássico também, Atlético Mineiro e Cruzeiro, nesse domingo, e o Atlético venceu por 2-0, 2 gols do Hulk, o Gabigol expulso. Foi justa a expulsão? Cage, Foi, né? vindo do Gabigol, né, a gente já levanta as suspeitas, quer dizer, a gente Ele acha... perdeu um gol feito. E logo Não, ele não perdeu o goleiro, ele defendeu, ele tocou certinho. Pô. Achei que ele Tudo bem, tocou achei meio que a expulsão devagar. foi injusta, mas tinha que ser expulso o Leandro. Foi justa, perdão. Mas o Leandro tinha que ser expulso também, pisou a mão do Dudu. São 2 pesos, 2 medidas. Sabe o que acontece? O Gabigol, tá com uma ele fama. atrai avisado. Ele essa... traz ele é o avisado. problema para ele. Exatamente. Mas são lances distintos, né? O regulamento diz que cotovelada é expulsão. Mas, Bocage, O peraí. pisão Vem cá, não eu vou tá no pisar. regulamento. Você tá caído, eu piso na tua mão? Pô, pelo amor de Deus. Foi no braço, no antebraço. Não, Mas ele pode ter alegado que eu sei, eu vi o lance também, achei forte, ok. Mas aí vai mais da interpretação. Ele perdeu o equilíbrio, eu não acho tinha onde que vai pisar. mais do histórico. Que o Gabigol é aquele Pois cara é, chato então, pra cacete, que perturba. Ele é E ele Usado não foi demais. expulso, né? É Ele quem tomou foi- amarelo. Quem o expulsou foi o VAR. Foi o VAR. O VAR. Mas daqui a pouco ele recebe 2,5 milhões, já completa mais um mês de salário. E tá quem tudo paga bem, é o fica Fernando feliz. Diniz, né? Que foi demitido. Quer dizer, aí a culpa agora é do Mas treinador e vai... Mas peraí, Não, mas né, peraí, quer mas dizer- o Fernando O Diniz Diniz não- também não tem mais conseguiu. lobby. Sim, O sim, Fernando Diniz sim. tem mais lobby do que título. Sim, O Diniz sim, conseguiu mas... 4 vitórias com o Cruzeiro. Em 20 jogos. Sim, mas é o muito treinador, pouco. o treinador que paga por isso, pela Às atitude vezes, do Gabigol, não, eu concordo né, com de um você. jogador Às grande vezes o treinador num paga clássico. uma conta que não tem culpa. O time manda a bola na trave, o cara faz responsabilidade, mas às vezes o treinador
tem que ver o Fernando Diniz, foi um desastre, foi uma história. O Fernando Diniz foi um desastre. Sim. O Fernando Diniz ganhou uma Libertadores, que caiu no colo do Fluminense, graças ao René fazendo lambança na lateral esquerda, o Ener Valencia perdendo os gol. gols. Ganhou aquela Libertadores, mas deixou o Fluminense na zona de rebaixamento e deixou o Atlético Paranaense também em 2019. Então, o histórico dele... Deixou o Brasil lá Em embaixo 8 nas rodadas. eliminatórias. Deixou o Cruzeiro fora da Libertadores, estava quase conseguindo a Libertadores, o Cruzeiro O ficou São de fora. Paulo quase campeão. Perdeu a Perdeu a vaga. A Sul-Americana. A Sul-Americana. 3-0, né? Era para ser Botafogo e Cruzeiro agora. 2 jogos. O Gabigol ontem chegou à liderança do ranking de cartões vermelhos no Brasil. Não sei se vocês viram isso. Nos últimos 15 anos, ele é o jogador que mais recebeu cartão vermelho. Ele São superou 12. quem agora? Ele empatou com o Thiago Heleno, do Atlético Thiago Paranaense. Heleno. Que é um Isso, zagueiro de... Que é um né, zagueiro, forte pra caramba. e superou o Kahneman do Grêmio, que tem 11. Então, em 10 anos, o Gabigol recebeu 12 cartões vermelhos e no Flamengo, 80 cartões amarelos. Será que ninguém chega no ouvido dele? Sendo que Muita dos coisa. 12, 6 foram por reclamação, atitude inconveniente. Quem era muito assim, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca muitas vezes foi expulso Quem assim, por causa anda disso. muito pilhado também é o Bruno Henrique, hein? No jogo contra o Fluminense... Ali Ele foi pra bem cima do agressivo. árbitro. Ele foi bem agressivo. Sabe por que os árbitros não se impõem? Pelo menos os carioca, sabe, os caras são muito Depois fracos. ele até acalmou. No intervalo do jogo deu uma Mas acalmada. aquilo que eu falei todo no mundo foi intervalo, bem. acho que os caras jogaram uma aguinha na cabeça, o treinador falou, calma, vamos jogar futebol. Mas foi um jogo horroroso. Pois é. E no Cruzeiro ainda, o Matheus Pereira, ao final do jogo, diz que gostaria muito de ter ido para a Europa. Mas que não houve a negociação, então ele continua no Cruzeiro. Ele não quis ir para o Palmeiras, né? Ele quis ir para a Europa, o Cruzeiro não liberou. Eu vi uma declaração dele, eu até fiquei até sensibilizado com o que ele falou, que chamaram ele de invejoso, porque ele teria dito que estava ganhando menos que o Gabigol, que o Eduardo, o pessoal que chegou agora nessa leva. E é normal, né? E ele Contrato disse que novo. que ele gosta do Cruzeiro, mas ele quer ir embora, quer voltar para a Europa, porque quer criar o filho na Europa, o direito que ele tem, ele quer criar o filho fora do Essas Brasil. declarações para a exatamente. torcida Pois é. soam muito mal. Soam muito mal. Gera uma Amanhã ele perde antipatia um muito grande com o pênalti, amanhã jogador. vai dizer Mas que... no jogo contra o né? Atlético, um grupo vaiou e um grupo aplaudiu. Pois é. Então já está dividido. É. Normalmente Então, um jogador como o Matheus Se Pereira fosse é no Cha- aplaudido. o Se tempo fosse todo. no Chacrinha, o Chacrinha perguntava, ele! Se tiver um dia ruim, a torcida já vai ficar achando que é. degolado. O uma Edmundo, vantagem. aconteceu com o Edmundo, perdeu um pênalti dentro de São Januário pelo Cruzeiro. Aconteceu com o Thiago Neves no próprio Cruzeiro. Exatamente. Perdeu o pênalti contra o CSA. E quando o Cruzeiro caiu. Quando o Cruzeiro Em 2019. E o Edmundo faltava nesse jogo. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro, São Januário. São Januário, ano de Ele pelo 2001. Cruzeiro, né? É, ele pelo Cruzeiro. Perdeu o Jogou pênalti. por Jogou a cima. bola lá no ginásio, São Pois é. Januário. Quer dizer, O então, último o jogo jogador dele tá aí, né? saiu ali. Quando acabou o jogo, Cruzeiro foi- veio a notícia que ele estava fora. Exatamente. Nem voltou para BH, ficou É. aqui. Muito bem. Falando então de Copa do Brasil, a CBF anunciou, ontem saiu a tabela da Copa do Brasil com com a primeira fase, são jogos apenas de ida, e pela formação da tabela, o mandante é o time de menor Ranqueamento. posição, menor ranqueamento, exatamente, a pior posição no ranking nacional da CBF. Só que o regulamento mudou e já na primeira fase, em caso de empate, que antes a gente iria, o time visitante levava a vantagem da classificação, ele agora precisa ir para os pênaltis. Então, resumindo, o clube que tem o melhor ranking joga fora de casa com vantagem nenhuma. É. Piorou. Quer que eu te explique? Explica. Tem eleição na CBF daqui a pouco, então você tem que agradar o presidente da Federação de Rondônia, da Federação de Roraima, da Federação do Acre, do Amapá, dando um privilégio algum para esses clubes aí que pelo menos eles não caiam fora logo de cara empatando em 0-0, em 1-1. Pelo menos vai para os pênaltis e aí tem uma disputa. Ele tem que fazer a média com esses outros presidentes de federações para conseguir votos necessários para se reeleger, que parece que vem a chapa do Ronaldo aí, se vier a chapa do Ronaldo aí. Então é tudo jogo. Agora, quem disse que, por exemplo, o time vai jogar em casa? Com essa demanda de compra de jogos, né? O grupo do Metrópolis, que é o grupo do Luiz Estevam, compra os jogos. Então eu vou jogar no Amapá, mas o grupo do Luiz Estevam compra o jogo, bota o jogo em Mas acho Londrina, que não como vai várias ter vezes tempo, aconteceu. não vai ter tempo Contra o hábil nessa Brasília. primeira fase, não. Pois é. Não vai ter tempo Eles hábil, estão não. sorteando em cima justamente para não para ter não ter tempo tempo, hábil. para não ter tempo hábil. O Vasco pega o União Rondonópolis. Então, vamos lá. Os times da Série A, na primeira fase, os jogos são os seguintes. Dia 18 de fevereiro, que é uma terça-feira, Tocantinópolis e Atlético Mineiro.
que é lá em Tocantins, e União, Rondonópolis e Vasco da Gama em Rondônia. Não, né? Esse é em Rondonópolis, Mato Grosso. Perdão, Rondonópolis, Rondonópolis, Mato Grosso. No dia 19, quarta-feira, São Raimundo, de Roraima, contra o Grêmio, joga no Estádio Canarinho, lá em Boa Vista. No dia 25, o Maranhão recebe o Vitória da Bahia no Castelão. E o Maringá do Paraná recebe o Juventude lá em Maringá. E também no dia 25, o Operário de Vargem Grande, na Arena Pantanal, lá em Várzea Grande, em Cuiabá, recebe o Sport. Por fim, no dia 26, tem Águia de Marabá do Pará contra o Fluminense. Esse não está definido ainda, dá tempo de mudar. O Sergipe recebe o Ceará na Arena Batistão e o Souza da Paraíba recebe o RB Bragantino no Marizão, lá em Souza. O único que pode mudar, no caso, é o Fluminense. E você vê a qualidade. Fazer um registro aqui. Dois clubes de menor porte aqui do Rio vão disputar essa primeira fase. Olaria, que pega o ABC. Sim, 9h30 da noite, não pode ser na Rua Bariri. Cede lá o Conselheiro Galvão. À vontade, iluminação. E a Portuguesa vai jogar contra, me esqueci o adversário Portuguesa do Rio. Isso, Portuguesa joga. Ela joga no Rio. Os dois jogam no Rio. Estou com a tabela aqui, só um minutinho. Vai, fala. A qualidade do jogo, como é que vai ser esse jogo? Se eu vou receber o Flamengo... Olaria e ABC a definir. Esse jogo é dia 20 de fevereiro. É às 21h30. Quinta-feira. 21h30. E depois a Portuguesa joga 19, não Portuguesa deve jogar fora de casa. A Portuguesa joga fora de casa contra o capital do Distrito Federal. Capital do Paraná. Então a tendência é o Olaria jogar no Paraná. estádio da Portuguesa. A tendência é o Olaria jogar no estádio da Portuguesa, que não vai jogar no dia seguinte. Não vai jogar em São Januário, Maracanã, que não dá. Mas, qualidade técnica, tão preocupados com isso, né? Você vai jogar, vai receber um Atlético Mineiro em Tocantins. Você vai botar o time todo ali atrás, num gramado que não deve ser de... Precário. Uma iluminação precária, uma viagem que a gente sabe é um deslocamento absurdo aqui no Brasil, né? Você tem O time grande não vai se poupar porque é uma grana que deixa É uma de grana, receber. mas você também está jogando Libertadores, está jogando, né, as Você finais tem a do obrigação estadual. de passar de qualquer jeito. Aí você essa não é a verdade. passa, você chega lá e empata em 0-0. Olha só, acabou a Copa do Brasil para você. Não, Quer vai dizer, pra e pênalti. num jogo, Vai pra pênalti. mas você vai jogar um... Até nos pênaltis, os grandes ainda são favoritos, porque tem goleiros melhores, tem batedores melhores. Ainda assim, ainda são favoritos. Mas é não meio é tanta absurdo, loteria, né? Você não. tirar toda a vantagem do Toda, time de é. melhor desempenho. E eles aceitaram isso. Mas tinha como não? Os clubes são fortes, né? Os clubes podem chegar para o setor de competições lá para o Júlio Avelar e falar, pô, Júlio, não tá legal assim essa competição desse jeito, né? Que nem aqui no Rio. Talvez eles né? avaliem esse ano que vai acontecer, Mas né? eu tô com cerqueria. O Bocage, o Júlio Avelar, coitado, ele estaria cumprindo ordem, né? Um cara até competente. Sim, que faz, sim, sim. Mas aí tem que acertar as federações por causa da eleição. Tem a sombra Ronaldo e a sombra, se eu tivesse que votar, votaria Leila Pereira. Você acha que ela vem candidata? Porque a informação que eu tenho é que ela vem, cara. E ela é muito competente, hein? Eu prefiro ela que o Ronaldo. Com certeza. Muito Ronaldo. Sim. Administradora, né? Tá Vencedora. anos na Ronaldo frente. vive Tem um do marido lobby. dela também, que é um Ronaldo cara... vive do O Ronaldo lobby. não deu certo no time dele lá na Espanha também. Em 2 lugares. Mas a Leila é vencedora. Ano passado não ganhou nada. Mas não tudo precisa bem. ganhar futebol o tempo todo. Peraí, É sanear as contas, Bocage, é você tudo fazer bem, uma eu tô administração levando- gigante. Tudo bem, eu gostei do detalhe, mas se você puxar o histórico dela no Palmeiras, ela talvez... Ela ganhou um monte de título, meu amigo. Ela tem 2 anos lá. 3. Tá indo pro 4º ano. Ela foi Ganhou eleita. 2 Libertadores, Pô, ela então ganhou. ganhou vamos- 2 brasileiros. Ganhou a Supercopa do Brasil. Então vamos abrir uma chapa pro Landim. Não, se ele quiser. Mas é o sonho do Landim. O Landim agora é sonho profissional. dele. Pô. Não, raciocínio. Não, o Landim é Tô profissional. provocando Agora foi por raciocínio. confiança e o Marcos Não, Braz mas foi ele pro foi Remo. presidente da CBF em 50 segundos. Também. 50 Mas segundos. olha só, aí eu vou ter que concordar com o Bocage. Se o raciocínio for... Não, ganha eu vou muito ter no que concordar com o Então Bocage. o melhor administrador ainda é o Bandeira de eu Melo. vou falar com Perfeito. vou ter que concordar com você. mas não quer Vou ter ser que- presidente Eu vou te da contar. ok. Se você botar o Bandeira, botar o Landim, botar a Leila, qualquer um é melhor do que esse que tá aí. Qualquer um é melhor que o Edinaldo. Qualquer um com é melhor Mas certeza. eu acho, não, sem entrar nesse mérito de ser melhor ou pior, eu acho muito difícil que um presidente de clube
assuma a presidência da CBF. Eu acho muito que nem difícil os também. clubes, pela rivalidade, não vão aceitar uma Mas quem situação vota, como porque essa. votam as federações, os 20 clubes de Série A Os e 20 de 20 Série B, é mas isso com aí. peso diferente. pesos diferentes. E eles É. têm que ter também a assinatura desses clubes para a sua chapa Abrir concorrer. a chapa. Quatro De federações. Vou Quatro falar uma coisa aqui para federações. vocês. É muito eu estava difícil você entrando conseguir aqui na isso. Rádio Nacional quando estava cobrindo a CBF na história do Tuniquinho. Cara, aquela foi história, nunca mais me Quando esqueci. você entrou na rádio, ainda era em preto e branco, né? Não, era A aquele rádio. programa com a rádio, é verdade. O Tuniquinho, se lembra 86, o Tuniquinho chegou e fez a diferença na briga entre Nabi e Otávio Pinto Guimarães. Ganhou Otávio Pinto Guimarães. Não, Medrado Dias e Medrado Otávio Dias. Pinto Guimarães. Nabi era isso. Eu me lembro que a eleição na Rua da Alfândega, gente com cabo do lado de fora. A porta era assim, a porta era apertadinha assim, ali. mas com cabo na rua. Que a CBF sempre dificultou para a imprensa. Até que aqui na Rua da Alfândega ainda tinha uma sala de imprensa. Depois foi para aquele prédio lá. Lá na Barra? Não, lá na Perinatal. Ali você dava. Quando era repórter, ainda você falava da rua. O assessor de imprensa descia, te dava convocação da rua. E o cara descia no meio dos carros, dava entrevista, o treinador. Depois que foi lá para a nova sede, ainda melhorou. Mas eu me lembro do Tuniquinho, estava empatado, Bocage. Compraram o Tuniquinho, o voto do Tuniquinho foi o voto de Minerva. Mas a gente sabe que as federações, né, elas Tuniquinho é têm do Acre. tem Eu o aporte. nem me É o lembro nome presidente da dele. Federação do só Acre não me que lembro decidiu do- a eleição de Ficou 86 na famoso o CBF. Tuniquinho, porque o nome dele tinha esse apelido. Sim, sim. Ficou famoso São eles essa que história. decidem, na verdade, são eles que Pois é, decidem. mas eu, assim, pela vaidade, pela rivalidade, eu acho muito difícil o presidente de clube assumir Botar direto um a outro Você presidência sabe que se eu da tivesse o CBF. poder de voto, sabe que eu votaria no Bandeira de Melo, cara? Como presidente da Que CBF. esse já não é mais presidente no Eu momento. votaria nele, o cara. Mas ele hoje é deputado Mas ele não federal, quer, né? Ele não ele quer, não o cara quer. tranquilo. Eu acho ele competentíssimo, sabia? Sem dúvida. Votaria Muito nele. bem. Valdir Luiz, obrigado aí pela participação. Você está abraço. nos deixando. É. Então, sucesso a você. Obrigado. Portas abertas Pô, na sua obrigado caminhada. que pelo tudo corra carinho, bem. pelo carinho de vocês. Fiz questão que Com você 39 Referência, anos aqui, referência. Para 39 trabalhar até o último dia, batendo Último ponto. minuto. Até o Ih, o último- ponto é que é o problema. Ele falou, Molinari, falava. obrigado. Pô, Você- Abraço, obrigado, deixa eu obrigado. agora agora. Não corre não, Não, que corre eu vou não. falar no ar. Segura o Tem que Valdir. despedir da galera, a galera tá Segura o Um olhando abraço ali. aí, Galera, obrigado por tudo, hein? Segura ele aí que ele vai fugir. Aciona a notificação, deixe sua mensagem, seu comentário. Sempre muito bom falar com vocês. Forte abraço.